Bom, boa tarde, então, a todos e a todas. A gente vai dar... Todo mundo está conseguindo me escutar bem aí? Alguém consegue dar um sinal positivo? Tô ouvindo. Opa, então tá. Nós vamos dar início, então, à nossa roda de conversa, integrante da programação do Arte Manha 2020. O título da roda de conversa é Juventude e Educação no Contexto da Pandemia, Novas Dinâmicas de Socialização. Eu sou, então, Admilson Renato da Silva, eu sou doutor em Ciências Sociais, atuo agora como professor do IFTO aqui de Colinas do Tocantins, então moro aqui também, né? Não necessariamente precisa morar para atuar, mas eu estou morando aqui em Colinas do Tocantins. E também sou professor colaborador no PPG-DIRE, que é Programa de Pós-Graduação em Demandas Populares e Dinâmicas Regionais da UFT de Araguaína. Tá bom? Juventude, falar um pouco sobre por que eu na mesa, né? A juventude sempre foi um tema que, ora, foi central para minha pessoa e, ora, foi transversal para minha pessoa, né? Eu me formei nos quadros das comunidades eclesiais de base, das SEBs, lá no Rio Grande do Sul, e também tive uma inserção considerável na Pastoral da Juventude. Depois disso, transitei entre vários movimentos, principalmente alguns engajamentos entre o MAB, mas também movimentos de moradia, até eu chegar na Casa do Estudante, na CU, Casa do Estudante Universitário Leopoldense, lá no Rio Grande do Sul, onde fui presidente e acompanhei um pouco essas demandas que existem da juventude estudantil, tá certo? Então, apesar de todos os temas que eu trabalho, também juventude, tema de juventudes ocupou um lugar considerável na formação da minha trajetória do que sou hoje, tá certo? Aqui eu vou colocar um pouco, tenho algumas descrições, né, dos nossos convidados e também que vão estar conversando, propondo aqui uma discussão entre essa temática de juventude e educação no tempo da pandemia, que seria, então, por ordem de apresentação, né? O Juscevan Barbosa de Souza, engenheiro florestal, acadêmico de gestão pública no IFTO, youtuber, representante dos discentes do IFTO no Consup. Tá? Depois a gente também tem a Manuela Mirela Nunes da Silva, graduanda em Química pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, diretora de Cultura e coordenadora geral do Circuito Universitário de Cultura da CUCA da UNE. Né? E também o Jucimar Dias de Oliveira Júnior, que conheci aqui em Colinas do Tocantins, como militante também do Partido dos Trabalhadores, foi vereador nessas últimas eleições aí, também teve uma passagem e faz parte do movimento estudantil, tanto de Colinas do Tocantins, como também do Estado, é uma figura que é muito aprazível e gosto muito de dialogar também com ele, quero aumentar também essa conversação que a gente tem. Por isso também que ele está aqui para a gente poder ter nossas inserções nesses campos de atuação, tá certo? Então, a princípio, eu queria colocar só um ponto interessante, né? Porque a gente vive hoje, parece que isso não está muito presente, mas a gente vive hoje num excesso de distanciamento. As redes sociais, principalmente, elas convidaram e, em alguns contextos, elas imporam essa questão da interação pelos canais da web. Desde o ponto de vista antropológico, eu sou cientista social, mas atuo na antropologia. Eu posso dizer, até um certo ponto, que me considero antropólogo. Para o princípio da interação, o princípio para você ter interação, você tem que ter face a face. Você tem que fazer aquilo que eu não gosto de falar muito, que é a palavra americana, face to face. Né? Tem que ter a interação face a face. Por quê? Porque o corpo é determinante na interação. E por isso que a gente da antropologia debate muito e acha muito positivo a ideia de interatividade, que é a interação dentro dos canais onde propiciam a conversação mais à distância, né? Plataformas do YouTube, Facebook, WhatsApp. Então, parte do princípio que você precisa ter a corporeidade para você poder interagir. Né? É um sinal diacrítico, um sinal
é um sinal imprescindível para você ter o que, desde sempre, a antropologia e outras áreas chamaram de interação. Então, a interação hoje ela se encontra saturada pelo distanciamento, devido ao contexto de pandemia do Covid-19, e que foi mensurado para baixo, ou seja, foi menosprezado por boa parte da classe política do país, principalmente para a gente não falar de figuras, personalidades políticas centrais, né? Então, por exemplo, agora nas eleições a gente percebeu, eu fui muito a campo de pesquisa e vi estratégias para manterem as recomendações sanitárias, mas, por outro lado, tinha muito candidatos ou mesmo partidos políticos que não davam a mínima por esses cuidados que são muito importantes para a gente manter a vida até a chegada da vacina, né? Do outro ponto de vista, e retomo na linha do tempo, em 1968, os jovens, principalmente na França, o maio de 68, os jovens diziam: sejamos realistas, pedimos o impossível, peçamos o impossível. Por que o impossível? Porque naquele momento, os direitos, os mínimos direitos de poder dizer que a academia não correspondesse aos anseios da juventude eram centrais. Então, por que ser realista e pedir o impossível? Porque qualquer mudança naquele momento, para o status quo que estava colocado, era uma impossibilidade tamanha. Como agora, à frente, algumas demandas que se colocam, como, por exemplo, o que veio a cometer um longo debate que a gente tem, dos movimentos que foram produzidos em 2013, que era o acesso à cidade, não só a diminuição da passagem de ônibus, mas o acesso à cidade. Então, a gente, nesse diálogo que eu tento trazer e tecer com vocês, e eu acredito que vocês vão falar da trajetória de vocês, vão falar do ponto de vista de vocês sobre o tema que a gente trouxe, mas a gente tem a discussão da pandemia, do acesso às tecnologias de informação, as mudanças de socialização em torno desse acesso às redes e do tempo de pandemia. O que muda, o que permanece? Será que temos grandes mudanças? Será que a pandemia ela traz um roupante de conscientização, traz novas práticas? O que muda, o que não muda nesse cenário de tensão e ainda, como sempre, de imprevisão, né? O futuro é sempre imprevisto. A gente pode criar mapas, tendências, mas ele é imprevisto. Quem diz que aqui a 2 anos nós vamos estar livres da pandemia porque tem uma bola mágica e tenta fazer panoramas, como, por exemplo, dizer que a direita perdeu as eleições desse ano. Isso só são especulações. Não tem nenhum dado que comprove isso, tá? Então, deixo aberto e quero convidar primeiro o Josevan para ocupar o tempo dele de 20 minutos e 30 minutos, ou 30 minutos, né? E depois a gente continuar no nosso diálogo. Muito obrigado pela presença de vocês e desejos a todos e a todas, né? Agora a gente está acostumando a falar a todes, eu não me acostumei a falar ainda esse termo, acho que esse termo precisa ser pautado, né? Ele precisa ser reivindicado, mas eu prefiro ainda falar todas e todos, né? Mas então, bom debate para nós e tem a palavra aí o Josevan. Beleza. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim, que bom. Então, boa tarde a todos. É um prazer participar dessa mesa redonda com todos. Agradecer pelo convite, né? E estar contribuindo com as discussões, principalmente no momento que a gente vive de muitas adaptações, muitas novidades, né? Essa pandemia. Sou estudante também do curso de gestão pública no IFTO, e a gente vive desde março essa questão da educação à distância, né? E os desafios que a gente está tendo para poder acompanhar, né, nossa juventude, e temos, como se diz, nos adaptado, nos reinventado da forma de aprender, e também os professores de ensinar, eu acredito, e tem sido um grande desafio. Eu acredito que a nossa juventude, a nova geração, em geral, assim, conseguiu de forma mais fácil se adaptar às novas tecnologias, muitas vezes até mais do que os próprios professores não estavam, né, habituados. Eu, conversando com professores do ensino médio, tive a experiência de
ouvi relatos de que eles tinham até muitas vezes dificuldade a mais do que seus próprios alunos. Os alunos estavam ajudando nesse processo. Isso mostra que a nossa geração, a nossa juventude de hoje, dos anos 95 para cá, já tem uma maior experiência, né, com as tecnologias, com as ferramentas, o que facilitou para essa geração. Mas a gente tem uma questão muito preocupante que, por mais que a gente esteja na geração da comunicação, também há muitos estudantes impossibilitados desse acesso, devido à falta de internet, devido à falta de preparo também, mas o principal é a falta de acesso. E aí vem a questão do computador, do celular, da internet adequada para poder acompanhar. Então, são os desafios, né, que nós enfrentamos. Enquanto IFTO, eu falo com propriedade, que eu acompanhei o início do processo, foi um processo complicado. A gente até teve uma pausa ali para poder tentar se reinventar, tentar se adaptar, mas muitos desafios assim, nessa questão. Uma das minhas preocupações que eu coloco na mesa e deixo a todos vocês é em relação à saúde mental de estudantes. Eu acompanho colegas assim que voltaram agora, por exemplo, da UFT, e eles têm tido relatos de muita ansiedade, questões de problemas de saúde mental. Isso é muito preocupante, porque no momento que a gente vive de isolamento, né, você se sente só, você se sente, e aí aquele turbilhão de atividade, de provas, você acaba se sentindo sufocado. Quando a gente tem o contato, né, a proximidade com os estudantes, a gente acaba tendo força. Às vezes você divide os problemas com um colega, faz um trabalho junto. Então, a pandemia, ela tirou essa possibilidade de socialização com as pessoas, nos deixando mais só, né, só. E isso nos dá uma certa preocupação. Graças a Deus, assim, em muitas universidades existe, né, os psicólogos, as pessoas que estão de plantão para acompanhar os estudantes, mas, assim, a gente tem relatos até de alunos que tentaram questão de tomar remédio, alunos que tinham um problema e que se agravou durante a pandemia. Então, assim, isso é uma questão que eu quis trazer para o debate, porque eu acredito que a saúde mental, ela sempre foi uma questão muito dramática, importante de ser discutida dentro das universidades, mas que se agravou nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, um contexto muito preocupante, inclusive. Então, e aí, depois vocês podem discutir as formas, né, como que vocês estão lidando com a questão da ansiedade. Eu, por exemplo, eu tenho um problema sério de ansiedade, então, nessa pandemia, foi algo que eu senti que aumentou, principalmente com a questão das atividades e tudo mais. E depois podem deixar no chat aí, comentar, né, de como vocês lidam com a questão da ansiedade, se vocês têm esse problema ou não, e se vocês têm alguma técnica, se vocês procuraram ajuda, se tiveram ajuda, suporte, do espaço onde vocês estão vivendo, porque é uma questão muito preocupante, assim. E a nossa juventude, ela vive num momento também de muita... a gente vive numa geração do imediatismo, né? A gente não aguenta esperar. É tudo muito rápido, a mensagem na hora, você já fica sabendo a notícia na hora. Aí vem os trabalhos, as provas, as tarefas, tem que organizar seu tempo, seu horário. Acho que isso também afetou muito, porque a gente não tinha esse hábito de se organizar, muitas vezes se planejar, de ter aquele tanto de atividade, saber qual fazer primeiro, qual fazer depois. Para muitos que não tinham esse hábito de organização, isso foi também muito impactante. E aí, de saber gerar, né, saber lidar com a questão do autoensino, né? Você pega as atividades, você assiste a aula, você tem que ali absorver, você já tem que fazer a prova, tem que responder o trabalho. Então, todas essas questões mudaram muito a dinâmica de lidar, de aprender. Isso impactou muito, gerando transtornos. Muitos conseguem se sobressair, lidar, mas outros não, acabam tendo problemas. Eu, essa semana, recebi um relato triste de uma colega da UFT, ela, desesperada, tomou vários remédios, né, aquela coisa louca, e falei, amiga, vamos tentar te ajudar de alguma forma. E ela tá na cidade dela, saiu, né? Ela estava aqui em Gurupi, foi para Itacajá. E lá ela não tem nenhuma referência de a colega, de estudante. Então, assim, aí o que a gente recomendou, ou voltar para Gurupi, para ter colegas próximos, para a gente poder ajudar ela, ou lá na sua família, no seu contexto. Mas eu falei,
deixo meu celular disponível 24 horas. Se precisar de ajuda, eu estou aqui. Porque os estudantes chegam num nível de pressão tão grande que ele acaba pensando até em desistir de tudo. Falei, não desiste não, qualquer coisa até tranca se for preciso, mas não perca sua vida por causa disso. Então, se são preocupações que eu trago e deixo aqui, né, como questão que a gente precisa cuidar nesse momento, que é a saúde mental dos jovens, dos estudantes, nesse contexto de pandemia, né, que se afunilou problemas que a gente já tinha, mas que, né, com o estudante isolado, sozinho, recluso, então isso acaba tendo mais, como se diz, sendo um potencial, né, para aumentar os distúrbios, os problemas que os estudantes enfrentam. Mas era isso, minhas colocações, minhas preocupações enquanto esse momento que a gente está vivendo. Eu acredito que esse seja também de algum ou outro que esteja passando, né, a ansiedade, a dificuldade de organização, e é isso, assim, que eu tenho para colocar enquanto contribuição, né, nesse momento, que são as minhas preocupações do jovem que acompanha, né, sou representante do conselho e venho acompanhando diversos relatos nessa linha, também, os desafios que a gente tem enquanto instituição também é pensar em formas, né, de dar suporte a esses estudantes, e é isso. Obrigado, Edmilson. Obrigado, Josivan. Dentro da fala do Josivan, eu fui mapeando algumas ideias, mas o que fica patente e algo que a gente precisa pensar muito, porque estamos dentro de uma instituição de ensino, e não só por isso, mas também essa instituição de ensino, só para lembrar a todos, é uma demanda da própria juventude. Os institutos federais só ganharam essa roupagem e tem essa estrutura, tanto do ponto de vista da estruturação dos cursos, quanto da participação juvenil, porque foi uma demanda pautada pela juventude. Senão não teríamos os institutos federais no mínimo da configuração que tem. Mas o quanto é difícil nos adaptarmos, né? A gente está numa sociedade, entre aspas, da informação, mas guiada pela tecnicidade, que eu não chamo de tecnologia, mas pela tecnicidade, que seria uma técnica ou a tecnologia voltada para uma demanda de mercado, né? A terceira e a quarta revolução industrial fazem bem isso. A gente tem acesso à tecnologia para suprir as necessidades do mercado, que é formar público, formar cliente, formar usuário. Depois a gente tem os efeitos colaterais, que são, por exemplo, esse é o nosso evento que a gente está fazendo aqui, porque a tecnologia, depois que ela é apropriada, ela perde, entre aspas, se perde o controle, né? Então, eu acompanho uma pessoa aí que é o George Woods, é um cara que trabalha muito a discussão da cultura, apropriação cultural, e trabalha a ideia como cultura como conveniência, que é a ideia da cultura mobilizada para propor projetos, viabilizar projetos culturais e coletivos. O George Woods, ele está pensando cada vez mais na ideia de produsuários e prosumidores, que seria aquela ideia do usuário que produz conteúdo, mas só não produz conteúdo, mas tecnologia, e o consumidor que também está produzindo, né? Isso é um registro novo no paradigma, tanto de produção quanto de consumo. E o que marca a fala do Josivan não é só a questão da problemática da mentalidade, da saúde mental, né? Mas o que está imbuído dentro da fala dele é a solidariedade, né? Então, a gente vê que a juventude, eu não gosto da ideia de tribo, eu gosto de uma ideia mais arcaica, que é bando, né? Então, ao invés de chamar de tribo, eu gosto de chamar de bando. A juventude, ela se movimenta em bandos, e aí ela consegue tecer as redes de solidariedade. Então, o que parece bem simples, que é fornecer um número do telefone para um colega, já consegue reduzir o dano, né, se não resolver, mas reduzir o dano de forma considerável, né? Então, já começa a se aparecer aí, começa a surgir, emergir das falas dos nossos conversadores ou palestrantes, a proposição de práticas. Então, quem tá assistindo o evento, né, a nossa roda de conversa, é importante já começar a compreender e se apropriar das próprias práticas que vão sendo apresentadas aí pelos nossos colaboradores, tá? Então, eu passo a palavra à Manuela, seja bem-vinda, a fala é sua, tá? Uma fala entre 20 a 30 minutos, mas se não ocupar também todo esse tempo, a gente depois tece outros diálogos aí, tá bom? Obrigado. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Edmilson.
Primeiro, eu queria agradecer pelo espaço. Eu acho muito importante que eventos como esse aconteçam, né? A pandemia ela chegou e a gente precisou se reinventar. E eventos online como esse, com um tema tão importante como esse, é muito fundamental que eles ocorram para poder a gente debater o que está acontecendo agora, né? Uma pandemia é algo que a gente que está aqui nunca viveu e as futuras gerações, né, vai seguir como exemplo o que, é que a gente fez nessa época. Acho que a gente está dando aí um show de como é que a gente consegue participar e como é que a gente consegue construir diálogos mesmo dessa forma, cada um na sua casa, se cuidando, se prevenindo, né? Já foi me apresentado, mas vou apresentar novamente. Eu me chamo Manu. Atualmente, eu acabei de me formar em Química pela UFRPE, mas tenho uma paixão na minha vida, que é o movimento estudantil. Então, eu sou diretora de Cultura da União Nacional dos Estudantes e coordenadora geral do Circuito Universitário de Arte e Cultura da UNE, o CUCA da UNE. Isso aqui é muito importante, e esse evento aqui, o tema, né, educação, juventude, essas novas dinâmicas de socialização, vem muito no tema do que a gente vai falando, né? Não é fácil ser jovem no Brasil. E olha que isso não é fácil desde antes da pandemia. Ser jovem no nosso país é um grande desafio. A gente vem colocando isso e a gente pode ter como exemplo o que foi, o que é a universidade hoje, né, brasileira. A gente ali lutava, a juventude, pela democratização do acesso ao ensino superior no nosso país, pelo acesso à educação de qualidade, que a gente tem essa luta. Depois disso, a gente começou a lutar pela permanência de jovens pobres, de negros e negras, de LGBTs na universidade, que a gente conseguisse democratizar o que é essa ideia de educação, né? Uma educação inclusiva e não excludente. Nesse período, né, a gente viveu grandes lutas, né? A gente está num governo hoje que a gente percebe que não prioriza a educação brasileira e os ataques à educação já se iniciaram e a gente continuando na luta, né? Então, quando eu falo do movimento estudantil, todo mundo fala do movimento estudantil, já pensa logo em ato de rua, em bandeira, em cartaz, em passar em sala de aula. E é isso mesmo que a gente faz. A gente vai para a rua, a gente convida as pessoas para reivindicar direitos básicos, porque a educação é um direito básico da população. E aí vem a pandemia, os ataques do governo à educação, eles não diminuíram dentro da pandemia, eles inclusive aumentaram. O que foi o Enem, né? A luta que a gente conseguiu, inclusive a grande vitória, que foi o adiamento do Enem. O ministro da Educação sai nesse contexto de pandemia. Então, a gente descobriu novas formas de se reinventar. E essa luta pela democratização da permanência no ensino superior, ela continua, mas também a gente está lutando agora, se reinventando, para garantir que esse jovem permaneça com os artifícios e mecanismos necessários, né? Então, a gente viu aí pelo Brasil diversos projetos que conseguiram garantir que estudantes pobres permanecessem tendo suas aulas, né? Eu vi alguns projetos como distribuição de tablets, de telefones, de computadores, de chips que contêm internet. Isso tudo faz parte dessa luta, dessa nova luta, desse novo normal, do que é o grande desafio de ser um jovem no nosso país. Mas aí, para eu não falar muito da questão da juventude e da educação, eu queria falar muito, porque eu sei que vão falar também, mas na área que me cabe, que o que é ser jovem, falar de arte e cultura no nosso país, né? A pandemia, ela atingiu diversos setores, a educação, inclusive, é um dos setores mais atingidos, mas a cultura em si é o setor que foi mais atingido pela pandemia e como é que a gente consegue se reinventar dentro desse período, né? A gente, quando fala de arte e cultura, a gente não fala só de grandes shows, de caloradas, não é só isso. Falar de arte e cultura é falar desse calor humano, é falar da nossa maior riqueza, que é o que a gente tem, que é a nossa história. A nossa história é cultura. E como é que a gente consegue construir isso sem juntar uma galera, sem conseguir passar em sala porque não está tendo aula. Então, essas novas formas de socialização são um grande desafio para a gente enquanto jovem, que aí, como já foi falado antes de mim, é enlouquecedor ser jovem, né? A saúde mental dos jovens hoje, elas estão sobrecarregadas, e como é que a gente consegue debater isso nesse período? E eventos como esse são capazes de jovens debater sobre isso, e eu fico muito feliz que aconteça. E eu acho que a gente precisa pensar e focar e como é e qual é o Brasil que a gente vai construir nesse período para o futuro, enquanto jovens, porque a gente vê
no nosso país, no momento muito obscurantista, um momento que a gente não vê perspectiva de futuro, um momento que a gente vê o desespero, mas como é que a gente consegue cantar a esperança de um Brasil novo dentro desse período? Isso aqui eu não sei como é que a gente faz, mas eu sei que a gente tem muita força de vontade. Então eu vejo eventos acontecendo no Brasil inteiro de jovens que agora, dentro da pandemia, tiveram a oportunidade de se reinventar. É importante falar a quantidade de blogueiros aí que nasceram dentro da pandemia, a quantidade de pessoas que resolveram ensinar algo, ou falar algo, ou expor algo nas suas redes sociais, na internet. E a internet, que historicamente, aí falando, era uma ferramenta que não era tão utilizada para debater debates calorosos como política, como informação, como denúncia, a gente pegou esse instrumento que é a internet e a gente agora está utilizando ele como ferramenta para conseguir denunciar o que está acontecendo com o nosso país, para conseguir falar com outras pessoas, para conseguir dialogar mais, para conseguir assistir live no final do dia. Então, a gente está conseguindo pegar esse instrumento e conseguindo levar ele de patamar. Então, acho que o nosso maior papel nessas novas formas de socialização, né? O que é que a pandemia ela nos ensina, porque a gente, enquanto isolamento social, enquanto o cuidado que a gente tem, enquanto ficar em casa, a gente está tendo isso, a pandemia também nos ensinou como é que a gente consegue falar sobre outros temas, falar com mais pessoas e juntar o Brasil inteiro em eventos como esse. Por exemplo, eu moro em São Paulo, mas sou de Recife. Como é será que um dia eu estaria participando de um evento no Tocantins? Eu participei de eventos do Brasil inteiro e a oportunidade de conhecer novas pessoas. Isso aqui é crucial, né, para a gente debater essas novas formas de socialização dentro da pandemia e quanto jovem também. Eu conheci jovens que têm outros pensamentos, realidades que eu nunca conseguiria ver. Por exemplo, o Amapá, a situação do Amapá. Quando é que o Brasil saberia o que está acontecendo? Como é que a gente conseguiria estar debatendo? Se não, hoje, utilizando esses artifícios que são as redes sociais, essas denúncias que a gente está juntando tudo, e a gente cria uma grande massa de pessoas que pensam e que têm a opinião para dar. De um lado, é muito bom, do outro, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente fala que a internet é terra sem lei, mas tem que ter o cuidado também para a opinião que a gente também tem que estar colocando e fortalecendo e contra também as opiniões que vão contra o que a gente acredita. A gente vê aí uma rede de ódio e de pessoas disseminando fake news, e as fake news elas acontecem na vida real e na internet e muito mais. Então, acho que o nosso grande papel, o nosso maior desafio de ser um jovem no Brasil hoje, dentro desse contexto todo, é como é que a gente consegue dar a nossa opinião. Eu acho que a juventude brasileira precisa dar opinião sobre tudo o que está acontecendo. Quem melhor que o estudante de uma universidade, de uma instituição, seja ela pública ou privada, quem melhor que o estudante para falar da realidade da sua universidade? Quem melhor do que o morador de uma cidade para falar da realidade do seu bairro, da sua cidade, de como as coisas funcionam? Então, agora a gente precisa entender que a gente criou essa grande força, essa grande massa de ter voz. E como é que a gente faz isso agora nessa organização? A UNE, historicamente, ela organiza estudantes pelo Brasil inteiro. O CUCA também organiza estudantes da cultura no Brasil inteiro, organizamos eventos. A gente conseguiu organizar dentro dessa pandemia cursos sobre temas que talvez estudantes nunca tivessem acesso assim, aberto. E aí a gente consegue agora elevar o patamar de eventos que a gente já fazia antes com a participação ampla de outras pessoas. E isso aqui é fundamental. A nossa luta, ela apenas começou. Eu acho que a pandemia ela veio para nos ensinar que é possível realizar, é possível debater assuntos pertinentes ao nosso país. É importante utilizar ela com sabedoria, com segurança, mas também nos ensina que quando a gente conseguir ter a vacina aqui no nosso país, quando a gente conseguir voltar ao velho normal, que a gente chama, a gente também vai sair com uma grande bagagem de como é que a gente, mesmo tendo evento presencial, conseguir atingir outros públicos e outras pessoas. Porque é isso, gente. Não adianta ser um jovem ter opinião se a gente não vai dar a nossa opinião. Ninguém no Brasil, ninguém, nem outra pessoa, tem a opinião e a ideia que você tem. E muitas das vezes a gente fica calado, a gente tem medo de dar a nossa opinião, com medo de represária, com medo de falar alguma besteira. E a pandemia, e talvez até esse evento de formato online, ajuda as pessoas a falar,
a falar, dar a sua voz, a dar a sua opinião. E aí a gente consegue construir conceitos e preceitos que vão para além de diversos temas. Isso aqui é muito rico e muito fundamental. Então, acho que para fechar, porque eu acho que vai ter mais gente para falar, vou ficar tentando acompanhar vocês, vou participar de outro evento já, mas para fechar, eu queria falar com todos os participantes aqui desse evento, que vocês que são jovens, que são estudantes, se interessem, se interem pelo que está acontecendo ao seu redor. O governo, ele ataca diariamente a educação brasileira. Os cortes na educação e os cortes nos sonhos e futuros dos jovens, eles são reais. E se não formos nós a nos levantarmos, darmos a nossa opinião e irmos contra esses ataques que estão acontecendo, não será ninguém. A gente vê a juventude hoje organizada, mas muito assim, em vários temas, como o Admilson falou, com seus bandos e tudo mais, mas defender a nossa geração e defender a futura geração, defender a educação básica, é defender o futuro do país. O Brasil, ele tem chance de voltar a crescer, de voltar a sonhar, mas nós, brasileiros e brasileiras, temos essa grande missão e esse grande dever, que é defender o nosso país. E defender o Brasil é defender a educação básica, defender o Brasil é defender a universidade pública, gratuita, democrática, laica e de qualidade. Defender o Brasil é defender a liberdade de cátedra, é defender a autonomia universitária, é defender que nós, que somos estudantes, que estamos aqui construindo e nos formando para sermos bons profissionais, que a gente consiga dar opinião também sobre nossa época. E a nossa época, ela é agora. Então, nós, jovens, estamos agora, mesmo que em casa, utilizando a internet, utilizando nossas ferramentas de luta, nessa guerra que é ser jovem no Brasil, para falar que a gente não vai aceitar e que não é qualquer projeto que vai acabar com essa alegria, essa força do que é ser jovem. Então, que a gente consiga continuar aí nessa luta, ter a força. Todo mundo está com saudade da sala de aula, todo mundo está com saudade de sentar com os amigos, de conversar, de organizar evento, de participar, de sair. Eu sei que dá saudade, mas enquanto a gente está em casa, nesse tempo, que a gente utiliza esse tempo para lutar e para dar nossa opinião e conseguir atingir mais e mais jovens que não puderam estar aqui hoje nesse evento, que talvez não possam estar em outros eventos, mas que a gente consiga atingir esses jovens para que eles consigam também, como a gente, ter a opinião para dar. Qual é o Brasil que você quer? O Brasil que eu quero é um Brasil que a juventude tenha vez, voz e participação. A gente não nasceu para ser figurante, a gente nasceu para ser protagonista da nossa história. Eu acho que dentro dessa perspectiva a gente consegue defender o nosso país sendo jovem e revolucionário. Muito obrigada pelo espaço. Bom, obrigada, Manuela. A Manuela tem toda uma trajetória aí pontuada entre inserção acadêmica e também do movimento estudantil. A único movimento, né, de expressão do território brasileiro inteiro, teve sua inserção nas lutas pela redemocratização do país, né? Então, sempre quando eu vou trabalhar com os estudantes no ensino médio, principalmente, e aqui, nessa nossa roda de conversa, nós temos vários estudantes da nossa turma, principalmente do segundo ano de informática, né? Eu nunca faço das minhas aulas um palanque eleitoral, e todo mundo sabe disso, né? Mas, mesmo assim, eu trabalho com criticidade, trabalho a história social, o pensamento social e político do Brasil, porque é preciso os estudantes, hoje em dia, estudarem mesmo, ler. Aquela velha ideia, sentar a bunda na cadeira e ler, que para conhecer o Brasil tem que estudar bastante, né? Tem muita gente falando sobre várias coisas, mas com pouco acúmulo, né, de estudos, principalmente. Então, eu vejo que um desafio hoje, para o movimento estudantil, principalmente, é isso. É retomar a sua formação, mas formação de modo qualificado mesmo, né? Eu vejo, sempre digo, onde não tem crítica, não tem reflexão. Para você refletir, você tem que ter crítica, né? Minha mãe sempre me ensinou, eu reporto isso a dona Diema, para não ser um João vai com os outros, né? Essa coisa, tem que ter reflexão, tem que ter crítica. Então, parabenizo a Manuela, a sua trajetória, seu engajamento no movimento estudantil. E aqui, na fala da Manuela, vai aparecendo alguns links, né, que são constitutivos da ideia de juventude. Juventude é um termo político
depois ele vai desaguar também na dimensão cultural, econômica, social, mas juventude é um termo político, né? No Brasil, o primeiro a assentar um estudo propositivo sobre juventude, ele foi um irmão, um padre jesuíta chamado Hilário Dick. E com parcerias e os trânsitos que ele fazia na América Latina inteira, ele tentou tecer argumentos, né, para escrever e também analisar o que era esse movimento juvenil das juventudes no contexto latino-americano e brasileiro. O Hilário Dick acabou falecendo há pouco tempo, foi o final do ano passado, mas deixou uma obra vasta, né? Ele e o Grupo deixaram uma obra vasta sobre juventude, que é interessante ir visitar. Tem um livro que eu nunca esqueço, que eu li ele com 15 anos, 14 anos de idade, que seria chamado Divino no Jovem, né? Naquela época, que principalmente na década de 90, a gente tinha ainda ali uma transição dentro da década de 80 e 90, um movimento anarcopunk muito forte, nos contextos urbanos, Rio de Janeiro, São Paulo principalmente, mas BH, Minas Gerais, e o Hilário Dick ia transitar nesses contextos juvenis e ficava se questionando onde estava o divino, o sagrado nesses jovens. Ele fez um belo livro, é um livrinho de bolso, e então gostaria também de indicar para vocês, e não só. Tem uma outra obra também, que é Redes de Indignação e Esperança, os movimentos sociais na internet, que é do Manuel Castel. O Manuel Castel, ele é um cara que pesquisa movimentos sociais e principalmente esse advento do engajamento dos atores na internet, e ele vai para ele é espanhol, ele está na Espanha, e lá tem o movimento da Praça do Sol, e fica entusiasmado com o que vai acontecer, que é, em menos de uma hora, uma multidão de jovens se organizando por mandarem mensagens no WhatsApp, né? Mandarem mensagens nas redes sociais. Então, aquela ideia de instantaneidade vai surgindo. Como a gente vai conceber essa instantaneidade da internet para qualificar as nossas vidas, né? Por quê? Porque as nossas vidas não são instantâneas. É quase uma antítese, ou seja, é uma contraposição entre viver e a simultaneidade, né? A era da velocidade e da rapidez, né? É o imediatismo. Como a gente vai conseguir redefinir nossas práticas, como a gente vai conseguir se engajar a outras práticas que vêm surgindo para qualificar as nossas vidas e, do ponto de vista do nosso engajamento no IFTO, nos formarmos como cidadãos e cidadãs e bons profissionais, né? A era do trabalho, né? O advento do trabalho, ele também anda em antítese, em contraposição, porque a gente vive uma coisa que um colega, um aluno meu, me ensinou, que quando eu disse, como eu vou recuperar meu computador, cidadão? Ele disse, professor, você não vai conseguir mais recuperar seu computador, porque ele tem um tempo de uso. Então, ele é feito para durar um tempo, né? Aquilo que eles chamam de obsolescência, né? Programada. Então, a gente está numa era do descarte, e não só do descarte do ponto de vista da máquina, mas do descarte do ponto de vista do humano. Tá? Não é à toa que a gente não fala mais, a gente vai fazer pesquisa e vai falar sobre trabalho, eles ficam constrangidos, né? Qual que é o termo mais usado no Brasil? O bico, que é a ideia de você cumprir uma tarefa e ir embora. Você não tem uma segurança de contratação. Então, o modelo de trabalho, ele vai migrando para uma outra esfera, né? Que é uma esfera muito mais rápida, muito mais instantânea, só que ela não tem uma base sólida. É aquela ideia que depois que você termina a tarefa, você não sabe no outro dia para que tarefa você vai ir, né? Então, vai mudando. Como a gente vai construir contextos de solidariedade, e para fazer aquilo que a Manuela falou muito bem, que é o protagonismo, quer dizer, o jovem atuando
por ele mesmo, mas atendendo às demandas do coletivo. Como a gente vai conseguir chegar em um momento que a gente tenha esse dinamismo, o termo eu gosto de usar, essa energia, como a gente vai ter essa otimização e essa junção de força para poder pautar mesmo as nossas demandas por direito, porque a democracia ela se define pela conquista de direitos. A democracia não se define pela perda de direitos. Quando a gente tem perda de direitos, a gente tem menos democracia. Quando a gente tem mais conquista de direitos, a gente tem mais democracia. Por quê? Porque assim a gente consegue exercer a acracia, né? Porque nós somos o demos, então nós conseguimos desenvolver a acracia, que é o poder do povo. Sem direito, o povo não consegue exercer. Está lá no Aristóteles, lá na base inicial. Você tem que ser um cidadão livre, mas não só ser um cidadão livre, mas um cidadão que fala, que consegue, através da fala, argumentar. Tá? Então, você precisa de educação, você precisa de formação, você precisa de uma série de habilidades, tá bom? Então, eu quis tecer um pouco essas palavras em torno do que a Manuela falou, e quero passar de imediato a palavra para o Josimar, né, para ele poder aí tecer suas palavras e conversando com a gente, tá? Boa tarde a todo mundo, todos os alunos que estão acompanhando, os estudantes. Eu quero agradecer muito o convite do professor Edmilson por ter aberto esse espaço para a gente poder estar dialogando, né, sobre esses temas tão importantes, sobre juventude, sobre sua participação política, e tudo isso num contexto único, né, quase nunca visto na história da humanidade, visto muito poucas vezes, uma grande pandemia. Eu fiz aqui alguns tópicos para eu abordar, para que eu me perca na fala, mas eu vou tentar não me perder. Mas antes disso, eu queria tecer breves comentários sobre as falas que me antecederam, né? Aliás, deixa eu me apresentar. Já estou perdido aqui na fala, desculpa, gente. Eu sou o Josimar Júnior, eu fui candidato a vereador aqui em Colinas na última eleição, que terminou recentemente, agora domingo. Sou presidente da União da Juventude Socialista aqui em Colinas do Tocantins, e eu também fui diretor da União Nacional de Estudantes na gestão de 2017 a 2019. E por isso que eu fico muito feliz de ver a Manuela, que hoje compõe a gestão da UNE, fazendo fala aqui, porque a UNE é uma grande prova de amor ao Brasil. E só quem fez parte dela, quem militou dentro da União Nacional de Estudantes, tem a noção, a dimensão de quanta responsabilidade é isso, né? Mas, enfim, o professor Edmilson, ele estava falando de alguns livros que ele indica, e eu percebi aqui que tem uma galera do ensino médio, né? E eu acho muito interessante cada um, se tiver a oportunidade, enfim, é um livro gratuito, disponível na internet, PDF, ler Capitães de Areia, do Jorge Amado. Capitães de Areia, para mim, foi um dos livros que mais me incentivou a entrar no movimento social, a fazer parte e a me engajar de fato nisso, né? A história de moradores de rua, rebeldes, que no final se tornam grandes militantes sociais, né? Para mim é uma história muito emocionante, do início ao fim, uma grande obra de Jorge Amado, e vale a pena a leitura. Enfim, o Josevan, ele comentou sobre a saúde mental estudantil, né? Eu também queria comentar um pouquinho sobre isso. Porque no nosso estado a gente tem um grande déficit, uma grande responsabilidade, né, de todos os órgãos públicos, porque a gente não tem um plano estadual de assistência estudantil. E um dos eixos de assistência estudantil deve ser o eixo de saúde mental, né? A gente não tem esquecido. Enfim, isso é muito pouco debatido, para falar a verdade, né? Isso só é debatido no nosso estado quando ocorrem as fatalidades dos suicídios dos nossos jovens universitários. E aí você tem um debate aquecido ali e tal, e depois acaba que não se efetiva na prática em todo o estado, né? Eu sei que a Universidade Federal do Tocantins e o Instituto Federal tem um trabalho muito avançado em relação aos outros estabelecimentos de ensino, né? Mas a rede privada de ensino, por exemplo, e a rede particular, né, de ensino superior, a rede estadual de ensino básico, as redes municipais de ensino básico, né, ainda são muito deficientes. E eu acredito que a gente precisava pautar isso numa grande convergência do movimento estudantil do Estado para conseguir efetivar de fato um plano estadual de assistência estudantil que visasse todos os 11 eixos, né, mas também que olhasse saúde mental, porque todo ano a gente tem, infelizmente, a notícia de um estudante que acaba se suicidando. E, enfim, isso machuca, né? A gente pode alterar essa realidade.
Eu também queria falar que para os estudantes, né, que estão em ansiedade nesse período, existem alternativas gratuitas quando não se há a possibilidade de fazer o pagamento, né, de um tratamento psicoterápico particular. Existem os CAPs, os Centros de Atendimento Psicossociais, existem as clínicas e escolas das cidades onde existem as universidades, as faculdades e universidades de psicologia. Você pode estar fazendo esse atendimento por essas duas vias gratuito e não deixe de fazer. Cuide da sua saúde mental. Ao primeiro sinal de cansaço, quando você perceber que você já não consegue se concentrar naquela sua atividade, quando você perceber que você já está dormindo demais ou dormindo pouco demais, observe esses sinais. Observe a alteração na sua alimentação, se come demais, se come pouco. Isso são sinais de saúde mental esgotada. Então, não deixe para depois, não deixe acumular. Faça o tratamento imediatamente. Existem as alternativas gratuitas. Eu falo isso enquanto estudante de psicologia. Eu falo isso enquanto pessoa que faz terapia desde os 14 anos. Não deixem para amanhã. E falando de saúde mental também, né, eu não poderia deixar de citar que 2 semanas atrás o nosso presidente tentou privatizar o SUS, né, abrir portas para a privatização do SUS no meio da maior pandemia que a gente já viveu no Brasil. Então, a gente não pode deixar passar de repudiar essa atitude maligna, né? Enfim, se vocês olharem o sistema privatizado de saúde dos Estados Unidos, vocês vão ver quantas pessoas estão à margem do sistema de saúde e quantas pessoas se endividaram durante a pandemia, né, por terem contraído o coronavírus. Enfim. Mas a gente não pode falar de juventude no contexto da pandemia, né? A gente não pode falar de educação no contexto da pandemia, sem a gente citar um fato: a desigualdade social do nosso país. O nosso país não é um país que nem de longe é igual, né? Que a gente começou a viver um sonho na parte da redemocratização, um controle da inflação, um crescimento da economia, uma maior redistribuição de renda, culminando ali em 2015, quando a gente sai do mapa da fome, da ONU, né? Enfim, isso é um fato que me magoa muito, inclusive, enquanto pessoa, nem enquanto militante, porque nós saímos do mapa da fome da Organização das Nações Unidas em 2015 e não houve comemoração, né? O Jornal Nacional noticiou em 2 minutos e acabou. E isso devia ser um fato muito comemorado. São mais de 500 anos de história do nosso povo condenado à fome e nós saímos. E recentemente nós voltamos, né? Então, quando a gente vai trabalhar a juventude, quando a gente vai trabalhar a educação, a gente tem que voltar a falar desse panorama social, né? Que é a gente está inserido num país que voltou a ter grande parcela da população passando fome. Não estou dizendo que a fome acabou, né? Em 2015, quando nós saímos do mapa da fome. Estou dizendo que nós evoluímos tanto em distribuição de renda, em oportunidades de geração de emprego, que a gente deixou de ser destaque por conta disso, mas nós voltamos, porque a desigualdade está aumentando. E eu tenho uma preocupação muito grande ao final do ano, quando o auxílio emergencial acabar. Eu trabalhei por muito tempo no trabalho social, né, na caridade da Igreja Católica aqui de Colinas. O que eu atendi de colinense que vive com meio salário mínimo per capita, né, menos de meio salário mínimo por pessoa, famílias que sobreviviam com R$ 200 do Bolsa Família, e o perfil é sempre o mesmo, né? É a mãe solteira, a mulher negra com vários filhos. O homem nunca viu, né? O homem sonha. O machismo estrutural do nosso país permite que uns absurdos desses aconteçam. E se vocês pegarem no IBGE, por exemplo, Colinas, tem 37,5% de pessoas vivendo com meio salário mínimo per capita, né? Então a gente tem que analisar, fazer essas falas dentro desse contexto. A desigualdade existe, de fato. E isso consome as pessoas, né? Mas eu também não gosto de falar só de derrota, né? A gente tem que falar de possibilidade de vitória. E educação pública é a grande possibilidade de vitória que a gente tem sobre as desigualdades sociais. Porque a educação é a maior ferramenta de combate à pobreza. É o maior instrumento de construção de possibilidades para a vida das pessoas. Eu falo tranquilamente, se não fossem as políticas públicas, né, de educação gratuita, pública, universal de qualidade, eu nunca teria chegado à faculdade. A diferença entre os meus amigos que estudaram na escola particular
E o ensino que eu tive na rede básica era muito absurda. Então, se não fosse as políticas de cotas, eu nunca teria chegado à universidade. Eu assumo isso tranquilamente. Enfim, e a gente precisa fazer a defesa da educação pública para a gente combater as desigualdades sociais. E nesse aspecto, eu preciso citar a relevância do Instituto Federal no estado do Tocantins, a relevância da Universidade Federal no estado do Tocantins, né? Em 3 aspectos. Primeiro, ele oferecer um ensino público, né, gratuito de qualidade. É uma vitória absurda, gigantesca. Numa cidade como Colinas, Tocantins, na minha cidade, a gente tem um Instituto Federal, é uma cidade de 30 mil habitantes. Quando eu estava no ensino médio, né, terminando ali em 2015, é quando começa a surgir, né, o Instituto Federal aqui em Colinas. E eu fiquei muito feliz. Eu lembro de gritar na época, de pular de felicidade, de comentar com a minha mãe: mãe, deixa eu começar de novo o ensino médio. Eu quero estudar no Instituto Federal, quero terminar tudo lá, para ter a oportunidade de um ensino digno, de qualidade, tal como a nossa Constituição prevê que nós temos direito, né? Infelizmente, minha mãe não caiu nessa conversa, não deixou. Mas eu fiquei tão feliz quando eu vi os jovens das periferias de Colinas começando a ter acesso a um ensino tão de qualidade, que eu lembro das escolas particulares do município começarem a atacar o Instituto Federal com medo de perder aluno para lá também, né? Dada a excelência do ensino do Instituto Federal. Então, para a gente, né, que reclama tanto da educação do nosso país, a gente tem que começar a reconhecer as coisas que de fato existem, né? E, enfim, desenvolve pesquisa. Um dia eu fui no Instituto Federal, tinha um professor lá, sentado com os alunos, né, mexendo num monte de feijão lá. Aí eu fiquei pensando que porcaria era aquela, né? Aí eu fui conversar com ele, e eles estavam pesquisando qual tipo de feijão é melhor para ser plantado na nossa região, né? Então, olha como se desenvolve as potencialidades da agricultura familiar, dos pequenos agricultores. Eu lembro de conversar com uma amiga minha, e a gente está debatendo sobre as questões raciais, e ela fala: não, eu lá no Instituto Federal, eu estou participando de um grupo de extensão que pesquisa o racismo, que pesquisa as questões sociais, étnico-sociais. Gente, para mim, que cresci em Colinas, né, a vida toda, isso é uma coisa impossível de acontecer. Então, isso é um grande avanço, né? Que a gente tem que bater no peito e defender, porque isso cotidianamente é atacado, né? Como a Manuela muito bem falou, desde a minha gestão na Uni em 2017, né? É muito atacado. Eu sou muito orgulhoso de ter feito parte do movimento conhecido como Tsunami da Educação, né? Que foram as grandes assembleias dos institutos federais, as grandes movimentações de rua. Eu consegui ajudar na mobilização aqui em Colinas, em Araguaína, tanto no IFTO quanto na UFT, porque naquela época, já, né, já no passado, já se queria tirar 9 bilhões de educação. Para o orçamento do ano que vem, já se quer atacar novamente a educação, retirar, né, e precarizar. E quanto mais se precariza, quanto mais se tira recursos da educação, mais dificuldade a gente tem para inserir e outra, para permanecer. Porque o jovem da periferia, o jovem pobre, que entra nessas instituições de ensino de qualidade, precisa permanecer também, precisa se formar. E quanto mais se sucateia, né, a assistência estudantil, mais difícil é essa permanência. A gente tem que fazer essa defesa. E por fim, também, outro ponto que eu queria citar da importância das instituições federais do nosso Estado é a inserção da juventude muito cedo na política, né? Porque lá, nesses institutos, nos institutos federais, nas universidades federais, se defende, se tem um movimento estudantil forte, né? Se tem cadeiras para os estudantes dentro do Conselho Superior de Ensino, se tem os grêmios estudantis, e o mais importante, você pode eleger o seu diretor, você pode eleger o seu reitor, né? Que é uma coisa que o Bolsonaro está tentando acabar aí, né? Já está indicando menos votado em vários locais, mas enfim. Você pode votar, isso é muito importante, porque desde cedo, você que é jovem, consegue entender a importância do seu voto, né? E isso é magnífico. Entender a importância do voto, entender a importância da participação, de se colocar para disputar um grêmio estudantil, de se colocar para disputar um centro acadêmico, um diretório central de estudantes. Isso é muito importante. Muito importante, te insere na vida política e desde cedo você entende. Eu faço parte da sociedade, eu faço parte do coletivo,
Então, eu sou responsável diretamente por ele, então eu vou participar. Nós podemos alterar essa realidade de desigualdade social, sabe? Então, perceber isso é muito fantástico. E é por isso, né, por todas essas questões que eu coloquei aqui, que é tão atacado o Instituto Federal, né? Que a nossa educação é tão atacada, que a nossa juventude é tão atacada. Que, como diz Che Guevara, né, ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética, porque nós temos um potencial revolucionário. E a história do Brasil prova isso, né? Quem participou da Guerrilha da Araguaia, quem a construiu, que de fato deu a sua vida, né, para lutar pela democracia nas trincheiras, foram os mais jovens do Partido Comunista na época, dos movimentos de oposição à ditadura militar, a União Nacional de Estudantes, que teve um grande papel, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, enfim. Por essas questões a gente é tão atacado, né? Mas falei de desigualdade social, né, enquanto questão de renda, mas para falar de juventudes no plural, eu preciso também citar algumas outras dificuldades que a gente tem mais segmentadas, né? A juventude LGBT, eu preciso falar da juventude negra, eu preciso falar das mulheres. Um país que a cada 2 minutos assedia uma mulher, né, que tem um índice de estupro, de feminicídio tão grande quanto o nosso. Um país que mata tantos jovens negros, né? Os nossos números parece que nós estamos em guerra civil com a juventude negra, né? Quem mata é o Estado, né? No caso das mulheres, os maiores índices de violência são dentro da própria casa. E a juventude LGBT, né? Que se você olhar nos índices de evasão escolar, eles estão lá em cima, infelizmente, né? O nosso país ainda é muito homofóbico, é um dos países no mundo que mais mata transexuais e travestis. As pessoas apanham, as pessoas têm medo de sair na rua de mãos dadas, né, com seus companheiros. Então, a gente precisa falar desses segmentos. Que oportunidades eles estão tendo, né? A gente precisa debater políticas públicas para esses segmentos da sociedade. Eu não posso estar falando aqui enquanto muito bem, né, uma coisa que eu acabo respeitando muito é o lugar de fala. Então, não gosto de bater o palestrinho aqui de homem feminista. Então, por isso eu só citei os dados e não vou trabalhar muito a questão das mulheres e nem a questão LGBT. Mas a questão da juventude negra, eu vou falar porque é meu lugar de fala, né? E ainda vou conseguir linkar muito com o que o companheiro Josevan falou, da questão da saúde mental. A saúde mental dos jovens negros é totalmente degradada, é totalmente acabada. Você cresce inteiramente sabendo que você pode ser trocado a qualquer momento. Você cresce, você andando na rua e as pessoas atravessando elas quando te veem. Uma vez, no 9º ano do ensino fundamental, um menino falou assim para mim: tu é pobre, tu é preto, só faltava tu ser gay, já que tu também é comunista. Ele usou esses termos. Esses 4 termos que ele utilizou foi na perspectiva de me ofender. Enfim, eu lembro de dizer que minha pele era suja quando eu tinha uns 8 anos de idade. Eu chegar em casa, pegar uma bucha, um bombril, começar a me lavar, sabe? Porque ninguém me defendeu naquela época quando falaram isso. E falaram na rodinha. E se falaram isso na rodinha, na criança de 8 anos, você assume aquilo como verdade, né? E eu comecei a me esfregar quando eu cheguei em casa, eu lembro de sangrar, de me lavar até sangrar, né? Porque eu acreditei que eu era sujo. Eu lembro de passar no espelho, né, quando falaram que meu cabelo era ruim. Hoje parece que meu cabelo é liso, mas ele é bem cacheado, e quando eu deixei crescer também fica com o cabelo bem afro. Enfim, já falaram absurdos no meu cabelo. Eu lembro de chegar em casa, pegar o pente e começar a esfregar, porque eu queria alisar. Assim, então, a questão da saúde mental da juventude negra é muito complicada. Quando não nos matam, nos fodem psicologicamente. Nossa, perdão pela palavra, às vezes eu esqueço que eu não estou conversando com a galera aqui, porque eu não estou vendo ninguém. Mas quando eles não acabam com o nosso psicológico, acabam nos matando, ou então nos colocando enquanto mão de obra de reserva, enquanto mão de obra precária, um trabalho precarizado. Mas, enfim, mas tudo isso são situações que não podem ser eternas. Ainda acontecem, mas podem ser alteradas. E podem ser alteradas através de eu gosto muito de falar, né? Através de Gramsci, né? Gramsci ele vai falar da disputa de hegemonia. A gente acabou de passar por um processo eleitoral, né? De disputa política, onde em vários lugares setores fascistas, né? Venceram essas eleições. Setores que não fazem nem de longe esse debate que a gente faz,
E que não é um debate de esquerda, que não, o que a gente está fazendo aqui é um debate democrático dentro do que a Constituição brasileira está falando, né? A gente está reivindicando direitos básicos que a Constituição nos dá. Se a gente fosse fazer um debate comunista, por exemplo, um debate socialista, seria em outro espaço, em outro local, com outras pautas. Enfim, mas a disputa de hegemonia nos permite chegar mais fortes na disputa política, porque, de fato, é a política que materializa os direitos, né? Os caras que estão com a caneta na mão é quem está na política, né? Mas a gente pode chegar forte para essa disputa política, fortalecendo a disputa social, participando, como eu falei anteriormente, dos movimentos sociais. Olha, a gente tem associação de moradores, a gente tem conselhos municipais, a gente tem as sessões na Câmara que são abertas, né? Enfim, a gente tem as instituições, as entidades do movimento estudantil para nós participarmos. Tem vários espaços, então escolha. Eu falo para cada um que está aqui. Escolha o seu espaço, escolha a sua pauta e participe. Senão, a gente tem duas opções, ou participar ou aceitar, né? E quando a gente participa, eu falo tranquilamente para vocês, quando a gente resolve lutar por essas causas tão nobres e tão justas, né? A gente dorme melhor, a gente dorme tranquilo, porque a gente pode chegar de noite, colocar a cabeça no travesseiro e falar essa situação, toda essa situação de desigualdade social, desigualdade de gênero, racial, quanto à orientação sexual, não fiz parte dela. Não fiz parte dela, lutei contra ela, continuarei lutando e sempre com o objetivo de vencer, né? E para ter seu último comentário só sobre a pandemia, eu vou terminar, eu sei que eu já falei demais, eu acabo me empolgando, gente, perdão. Eu coloquei aqui um tópico, eu fiz aqui um texto aqui para seguir aqui, acabei me seguindo, falando lá em cima, lá embaixo. Mas enfim, esse último tópico aqui, para terminar, é muito importante. Eu coloquei aqui, lucro maior que vida, né? Capitalismo venceu. Por que eu coloco isso? Porque no início da pandemia se tinha muito debate. A vida vale mais que o lucro, né? Porque a gente queria manter o isolamento social, né? Com esse desejo de manter o isolamento social para preservar vidas. Porque se você está isolado em casa, você não tem tanta exposição ao vírus e a gente preservaria vidas, né? Eu quero lembrar para vocês que foram 160 mil vidas perdidas, né? Mais 160 mil vidas perdidas por conta dessa pandemia. Isso é muita coisa, gente. Isso é 2 Maracanãs. Nem sei quantos Maracanãs lotados é isso. Isso é mais que a população de Colinas. É um número absurdo, sabe? É metade de Palmas, metade da nossa capital. Enfim, a gente não pode nunca esquecer disso, né? Quantas vidas foram perdidas? E existiu, né, uma disputa nesse período de pandemia. O lucro contra a vida, né? E quem venceu, infelizmente, foi o lucro, né? No auge do pico da pandemia em alguns lugares, os campeonatos de futebol voltaram, né? Enfim, eu te pergunto, qual a necessidade de assistir Vasco e Bangu no Campeonato Carioca, enquanto as Olimpíadas foram adiadas? A única necessidade é o lucro envolvido em torno dessas disputas. A única necessidade de você reabrir todos os setores do comércio é o lucro envolvido nisso tudo. O Estado brasileiro ele poderia ter mantido, né? A gente poderia ter vários mecanismos, a gente poderia ter auditado a dívida pública, né? Enfim, ter cancelado o pagamento da dívida pública, que consome metade do PIB anualmente, a gente dar um auxílio financeiro voluptuoso que permitisse aos trabalhadores ficassem em casa, que permitissem aos empregadores, né, manterem os seus negócios, porque também não é justo, né, a você que trabalhou a vida toda, teve seu pequeno negócio, e veio padecer, né, veio morrer, veio falir durante esse período. O Estado brasileiro foi omisso. Tudo isso para garantir o lucro dos rentistas, né? Então, por isso que eu falo que o lucro venceu a vida. Mas é por isso que eu falo também que nós não podemos nos desanimar. Porque se nós nos desanimarmos, né, a gente perde. E a gente não pode perder. Porque se a gente perde, a gente está falando da nossa vida, dos nossos direitos. A gente tem que lutar para garantir, para conquistar. Garantir mais direitos, garantir os que nós já temos, e conquistar mais. Como o professor Admilson bem falou, isso é democracia. Né? A democracia não é uma constituição vazia, um papel, uma letra fria da lei. A democracia, de fato, é cada um tendo acesso à educação, saúde, segurança pública, trabalho, emprego, renda e felicidade. As constituições do Equador, da Bolívia, né? Elas falam muito bem disso, o bem viver.
o bem viver também faz parte da democracia. Então, é assim que eu quero encerrar minha fala. Eu convido cada um e cada uma a sempre estar refletindo, estudando, lendo, mas sempre também fazendo parte dos conselhos, dos movimentos sociais, porque é lá que a gente consegue fazer o contraponto. Também na disputa política, mas a disputa política agora é só daqui 2 anos, né? Enfim, eu agradeço o espaço que me foi dado e termino aqui a minha participação. Obrigado, Josimar. Ainda, Manuela, você está presente aí ou não? Tô sim. Ah, tá. Tá bom. O Josivan, ele teve que ir para outra atividade e não conseguiu ficar. Mas acredito que você e o Josimar têm uma proximidade de trajetória, principalmente desde o ponto de vista político, né? E eu anotei aqui, e até ainda, principalmente, balizar em algumas falas do Josimar, né? Para trazer também a minha inquietação, né? Como é que eu compreendo o mundo político, o mundo da juventude, que é um mundo altamente político, e aonde eu vejo que a gente às vezes tem algumas dificuldades para poder avançar, né? Acredito que o que vocês falaram é de suma importância, é urgente, né? Mas eu repito, o que eu vejo é a ideia da solidariedade, né? E lembrar, quem quiser fazer pergunta aí também, pode passar para eu fazer a pergunta ou pode abrir o microfone e fazer pergunta também, então, para o Josimar e para a Manuela. Mas eu quero fazer aqui uma problematização, que dentro da área que eu atuo, das ciências sociais, o máximo que eu posso fazer isso é problematizar. E aí puxar alguns fios que saíram também da fala do Josimar, né? E principalmente alguns conceitos que a gente vai incorporando, né? A pergunta básica, né? Vocês vieram de movimento estudantil. Como é que a gente vai manter a estrutura democrática das nossas instituições de representação sem às vezes conceber alternância, né? Pega, por exemplo, a questão da UNE, né? A UJS, ela já faz algum tempo que ela hegemonizou o espaço da UNE, e fora isso tem um debate muito grande para tentar se aproximar e também operacionalizar desde o ponto de vista do comando do movimento estudantil, sendo que são juventudes, mas e juventudes muito bem assim, pluralizadas. Se a gente pegar, por exemplo, os jovens que estão na estrutura da resistência social, que é um coletivo que tanto está organizado em São Paulo, como no Rio de Janeiro, como em Porto Alegre, eles não têm as mesmas concepções de política, né, que vocês têm, né? Trago um caso, por exemplo. Em 2013, no meu caso, eu morava no Rio Grande do Sul, e as passeatas de 2013, que elas foram organizadas desde 2009, se eu não me engano, até na experiência de Salvador, lá da Revolta do Busão, elas foram silenciadas dentro de um governo democrático, dentro de um governo que é até de um petista, que é do Tarso Genro, que foi presidente do partido, ele foi ministro da Justiça e ministro da Educação, muito colaborou para o país, mas a gente participou, por exemplo, de um momento lá que foi denominado como a Batalha da Ipiranga, que teve helicóptero da polícia que jogou bomba de efeito moral em cima da cabeça de criança, né? Então, o que eu digo? Como é que a gente vai conceber uma coisa que, para a gente entender política, é contradição? Como é que a gente resolve nossas contradições, né? Porque aqui dentro a gente tem estudantes, né? Então eles estão também tentando elaborar suas ideias, né? Questão de hegemonia. Questão de hegemonia está superada. Essa coisa de
contexto histórico de hegemonia tem superado. O Gramsci tem um conceito para isso que é bloco histórico, né? Por exemplo, se tu pegar o que é a hegemonia do PT? Não foi estruturação de um bloco histórico. Dentro da hegemonia do PT tinha tanto PP como MDB, né? Então não é hegemonia, é a estruturação de um bloco histórico, que é com os latifundiários, que era com os bancários, que era com os proprietários de mineradora. Isso é estruturação do bloco histórico. Tanto não é hegemônico que o seu vice-presidente deu golpe. Isso não é hegemonia. Hegemonia é uma coisa diferente, né? Hegemonia é uma coisa mais duradoura, uma coisa que ela avança pelo tecido social, ela é incorporada como cultura, né? Como é que a gente vai ter hegemonia de uma frente democrática se a gente tenha mais estruturação de genocídio do povo negro e das mulheres? A gente não tem hegemonia. Então, às vezes, a gente incorpora dentro do movimento estudantil, dentro das nossas práticas, algumas ideias que tentam elucidar ou empurrar a gente para frente enquanto movimento, elas não dão conta mais, né? Elas não dão conta. Por exemplo, eu me aproprio de um conceito muito bom, que é o conceito de ideologia, que agora é incorporado. Uns 20 anos atrás, o conceito de ideologia era a ideia marxista, falsa consciência. A ideia de ideologia como visão de mundo não é marxiana e muito menos marxista. E aí como é que a coisa funciona, né? Então, por que eu digo isso? Porque para parir um novo, tem que criar e inovar. Sem criar e inovar, a gente não vai parir um novo, né? Então, por isso que eu tentei insistir, a Manuela foi bem mais central quando ela diz, olha, eu consegui, através da pandemia, me conectar com N coletivos, N organizações que eu não ia ter possibilidade, porque eu não tenho esse lastro, nós não conseguimos ter esse lastro de materialidade, que a dimensão imaterial, por mais que a gente tenha materialidade, a nossa fala é material, né? Então, a gente tem essa possibilidade. Então, eu digo que a gente precisa de espaços mais amplos de formação. Eu acredito, e não sei se é uma constatação, pode ser que seja uma constatação ou não, mas a gente precisa as juventudes precisam dialogar muito mais, elas precisam estar mais abertas para a própria crítica, principalmente, porque por mais que falaram que a juventude é criticada, as pesquisas não mostram isso. As pesquisas mostram que a gente nunca viveu um período de juventude mais autocentrada. Então, a juventude que não aceita a crítica. É um emblema que a gente diz. A gente é criticado enquanto juventude porque tem um voto. Por quê? Porque o novo, a juventude, ela vai ser para enterrar ela vai ser para enterrar a sociedade que está imposta. Por isso que vai receber crítica. A criança, se a gente observar do ponto de vista prático, vai num apartamento lá e faz uma festinha, algum apartamento, vai ver o filho mais novo, o sobrinho mais novo, vão sumir e vão trazer o coleguinha lá que não podia participar da festinha, porque a regra que a criança tem é diferente que a regra que a gente tem. O código de conduta que a gente tem é diferente do adulto, do jovem, e aí fica esse conflito geral. E eu não estou dizendo que não tem um peso sobre a juventude. Eu lembro sempre um estudo da CNBB que ela fez e constatou para orientar, que era provavelmente para orientar a postura do sacerdócio e a postura do bispado dentro da igreja. E dentro desse diagnóstico saiu o que foi considerado como os 3 medos, né? O medo de sobrar no mercado de trabalho, o medo de morrer precocemente e o medo de ficar desconectado. A desconexão não é a desconexão da internet, é da moda. Hoje, uma coisa que está muito ainda pouco elaborada é que não compreende que a internet ela só funciona pelo registro da moda, ou seja, da massificação de uso e da disseminação dos códigos da internet, que é uma moda. Quando não entra em moda, vocês vão ver o que vai ser depois que... Agora, o TikTok está aí, não sei quantos anos já, não é de agora, mas faz mais de 3 anos que o TikTok está aí, tentando se massificar, mas a hora que pegou como moda, isso se massifica, né? E a juventude é um retrovisor da história.
A juventude ainda, tanto ela mostra o que é o resíduo da história, como ela também atua para mostrar a inovação. Então, eu pergunto tanto para o Josimar e para a Manuela, as possibilidades de criação que vocês têm para poder trazer a inovação, né? Se isso é uma realidade, é um dado que está posto, ou se ainda existe um impedimento desde os espaços que vocês atuam, né? E como democratizar mais esses espaços, né? Como democratizar mais esses espaços? Eu acho importante a gente discutir isso, né? Desde o ponto de vista da estruturação de movimento social, para ver as possibilidades dos movimentos sociais atuar em frente a essa problemática, e também desde o ponto de vista da estruturação da democracia de modo geral, né? Para o movimento estudantil, já que como o movimento estudantil teve mais vocalização aqui, ele poder fazer aquilo que o movimento operário fez quando foi colocado à prova, né? O movimento operário dos trabalhadores no Brasil, eles fizeram a abertura, mesmo que chancelada pelos coronéis, eles fizeram a abertura da democracia. Ou seja, qual que foi o dilema dos coronéis? Ou abrem, ou a revolução estaria dada. Essa que é a questão, né? Mas então, como eles viram que a pressão era tão grande, então vamos abrir. Mas vão abrir tutelado, né? Até que então quem governa são pessoas que já estavam desde o ponto de vista da indicação dos militares lá em 1988. Eu vivi muito, tomei muito leite do tipozinho de leite fornecido lá na época do governo Sarney. A gente só conseguia ter leite em casa porque a gente teve acesso àquele ticket, então, do leite. Então, desde o ponto de vista da concepção de política, é uma política incrementalista, vinda de cima, e ainda populista, que era distribuir leite para o povo. Mas quem tomou leite, como eu, sabe da importância que aquele leite tinha. A gente não só tomava aquele leite, mas a gente trocava por banana. Então, eu levava 1 litro de leite para casa, para a gente alimentar em 5, 6 pessoas, e mais 1 quilo de banana, porque eu trocava 3 tickets de leite por 1 quilo de banana, né? E essas problemáticas, essas dificuldades, elas ocorrem até agora. Então, a pergunta é, também nesse tempo de pandemia, como criar um novo? Sendo que a gente participa de estruturas que elas já estão aí cristalizadas há bastante tempo. A educação brasileira, o sistema de ensino, eu estou dentro de uma instituição que ela já vem se estruturando há algum tempo, que são os institutos federais. Só para ter ideia, a gente vive aqui no Tocantins, o FTO, tem um território que é ocupado por 7 etnias de povos originários aqui. Qual que é a política pública, qual que é a prática de inserção desse povo dentro do FTO? Eu não vejo, né? Eu tô pautando o espaço onde eu estou, e agora como é que a gente pauta os outros espaços, né? Então, eu queria deixar aberto para esse povo poder falar um pouco mais, né? Tanto o Josimar quanto a Manuela, já que o Josivan não teve aí, mas gostei muito de estar participando aqui do evento, de escutar vocês falar, de saber que ainda estão, o povo está ativo, a juventude está ativa, né? Que vocês falam também para esses jovens que estão aqui, que são os estudantes. Então, acho que é assim, a caminhada se faz fazendo, não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas, e ainda eu fico nessa questão aí básica, até quando a juventude vai carregar nas costas do velho? Essa que é a questão. Não dá mais, gente. Não tem como, né? Acho que tem que começar a pautar isso um pouco, dizer assim, olha, gente, não adianta a gente falar, desculpa, Jucimar, mas não adianta a gente falar do Che Guevara levando a família lá em Pernambuco, né, que a Manuele mora, né, levando a família Reis nas costas, por exemplo, que é uma briga de primo lá, por exemplo. Como é que a gente faz isso? Tem como. Os caras estão aí desde quando era capitania hereditária. Esse é o dilema brasileiro.
Eu não estou dizendo que isso vocês vão resolver. Não, a gente não vai resolver. A gente tem que saber onde bate para poder isso aí, no mínimo, abalar um pouco. Mas é um dilema brasileiro. Lá no Sul também. Lá no Sul é complicadíssimo também. Tá? Mas adorei conversar com vocês, adorei conversar com o público, mas também não vi que não tinha nenhuma pergunta que o pessoal não quis perguntar. Tá? Fiquem com a palavra aí, vocês que escolhem, quem quiser falar primeiro aí, fique à vontade. Tá? Só tenho a agradecer a vocês. Ô, Jacimar, deixa eu falar primeiro, porque eu vou precisar me retirar. Já era para eu estar saindo, eu vou passar de um evento já já aqui, mas eu queria agradecer imensamente o convite. O Admilson trouxe agora diversas informações que eu queria ficar aqui debatendo, se eu pudesse aqui por horas, porque eu tenho algumas opiniões para dar, e é importante que a gente, quanto jovem, tenha opinião para dar. E é aqui onde eu coloco como central na minha fala, né? A política no nosso país, e quando eu falo de política, eu não falo só de eleição de vereador, de deputado, de presidente. Tudo é política, né? É uma poesia que eu gosto muito de falar, é que somos filhos da época e a época é política. Todas as suas, as nossas, as vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Então, somos seres políticos para debater sobre qualquer tema. E a educação, que é onde eu me coloco aqui, dentro do movimento estudantil, eu sempre falo que a gente tem um grande papel. O movimento estudantil, o nome já diz, ele sempre está em movimento, dependendo da pauta que acontece no seu momento. Hoje, a gente debate a situação da educação no EAD, por exemplo. A gente não debateria isso há um ano atrás. A gente estava debatendo há um ano atrás na rua, no tsunami da educação, contra os cortes na educação nos institutos federais e universidades federais brasileiras. Então, tudo vai muito do momento que a gente está vivendo. E como o recado, já que eu preciso me retirar, eu quero deixar aqui para você, que é estudante, que é jovem, que está participando desse evento, que a sua opinião conta. O professor Admilson colocou aqui diversos pontos importantes, mas algumas pautas, eu, enquanto Uni, enquanto Cuca da Uni, eu não vou conseguir chegar aí. Mas talvez uma pauta que seja do seu local, da sua área de atuação, da sua sala de aula, da sua instituição de ensino, da sua rua, que só você pode fazer. Então, nesse momento de pandemia, e nesse momento, inclusive, de grande discussão sobre os rumos e futuro do país, aquela coisa de direita, esquerda, vai, não vai, o que importa aqui é qual é o país que a gente está construindo hoje e como é que a gente vai deixar de carregar, como o Admilson colocou aqui, os velhos nas costas, mas sem esquecer que seremos nós os velhos do futuro. Então, nós temos que construir hoje jovens com pensamentos críticos, que consigam ter essa coragem de ir às ruas quando não se pode ir às ruas, ocupar as redes, mas sempre colocando no centro a defesa do povo brasileiro. É como o colega que me antecedeu aqui, ele falou que o Brasil, é um país desigual. Isso aqui, eu acho que é muito central, eu queria focar nisso. Nós temos desigualdades sociais imensas no nosso país. Não tem como falar de meritocracia, não tem como falar do que vai e o que não vai ser, a gente não tem oportunidades iguais. E a nossa maior luta é essa, para que todos consigam ter acesso à educação. Porque, olha, tudo, a gente pode falar sobre qualquer tema, economia, a gente pode falar sobre qualquer tema desse, moradia, tudo isso perpassa sobre o tema educação. E a educação é um direito básico. A gente precisa defender a educação. E defender a educação é fazer debates como esse aqui. É falar a sua opinião enquanto jovem, enquanto estudante. E aí a gente consegue construir juntos esse conceito de Brasil. Então, se você aí é estudante e não conhece o movimento estudantil ainda, já corre lá no Instagram da União Nacional dos Estudantes, do Circuito Universitário de Arte e Cultura da Uni, Cuca da Uni. Participa, manda lá uma mensagem pra gente, que a gente vai juntar vocês, até porque, olha, gente, tem gente fazendo movimento estudantil no Brasil inteiro. Então, se você aí da sua cidade acha que não tem ninguém, tem muita gente. Tem gente que faz isso, que ama fazer isso, que ama defender o futuro do nosso país. Isso aqui é muito importante, dar e doar uma época da nossa vida para lutar em defesa do povo brasileiro. Isso aqui é muito rico e fica aí como legado para o futuro. E no mais, essas discussões sobre como vai, o que não vai, sobre as questões das eleições, que o professor Admilson colocou aqui, que eu não vou me ater, mas eu queria colocar aqui, para finalizar, que a nossa opinião ela é muito importante. A gente, enquanto jovem, enquanto brasileiro,
tem esse papel agora, esse dever de defender a nossa pátria. O governo que está posto, ele só coloca e nos apresenta ataques ao nosso futuro. Coloca o nosso país como vergonha internacional. E a gente não pode aceitar isso calado. Então a gente precisa ter muito pensamento crítico, como a Admilson colocou aqui, é ler muito, se inteirar muito para conseguir ter base para falar sobre isso. Então, eu agradeço muito o espaço, espero estar com vocês em outros momentos, em outras atividades. Contem sempre com o movimento estudantil e lembrem, gente, cada dia é único. Cada momento é único na nossa vida. E a nossa juventude, ela vai passar. E espero que a gente consiga aproveitar muito bem, para que a gente consiga no futuro, assim como o Admilson colocou aqui suas experiências do passado, para que a gente olhe para trás e se orgulhe do jovem que a gente foi. Porque hoje eu tenho orgulho da jovem que eu sou. Uma jovem que não tem perspectiva de entrar no ensino superior. Eu consegui me formar através de políticas públicas e de jovens como eu, que lá atrás lutaram para que a universidade tivesse sido expandida pelo Reúne e os programas sociais, como foi feito no nosso país. Então, a gente tem muito a avançar. Sei que o tempo é difícil, mas a gente com muita coragem, com muita determinação e, sobretudo, muita união, muita unidade para conseguir barrar esses retrocessos e vencer. Unidos, a gente pode fazer muita coisa. Então, muito obrigada a todos. Boa tarde. Quer falar mais um pouco, Josimar? Quer tocar em alguma questão aí? Oi? Quer tocar em alguma questão aí que tu... Ou queria tocar em algumas questões da tua fala. Fique à vontade, está aberto você. Show. Não, porque assim, você faz um papel, né, que o político geralmente não gosta, que é o de tocar na ferida, apontar os erros, né? Os erros dentro dos acertos também, as insuficiências, que já é uma coisa que eu considero muito importante, porque não tem avanço, né? Se a gente não faz essa análise dialética, né? É a partir das contradições que a gente avança. O próprio Marx vai falar isso, né? Enfim, mas você estava falando da questão dos primos lá disputando o poder. A gente não precisa ir muito longe para isso, né? A gente não precisa ir lá em Recife para a gente conseguir vislumbrar essa questão, né? A gente pode olhar o nosso município, né? Famílias com 3 candidatos dentro delas. A gente olha quem no nosso município aqui nessa eleição debateu o programa, né? Enfim, foi, na minha opinião, a disputa para prefeito foi uma coisa horrorosa, né, aqui no nosso município. É uma disputa, não, a gente tem que tirar o cara, ou a gente tem que manter, sabe? E o programa para o município, né? Onde é que fica a vida das pessoas? Quem está debatendo o IDH do município, o Índice de Desenvolvimento Humano? Isso são coisas que me preocupam muito. E eu volto a frisar, né, igual eu falei na minha fala anterior. Isso só é possível de ser alterado com participação popular. E eu acho que é uma participação popular que eu não citei anteriormente, mas eu acho que eu posso citar aqui agora, é a filiação, né? Quem disputa o poder são os partidos políticos. Aí você vai, aí eu falo para as pessoas sempre, né? Se filiem. Você é de direita? Procura um lá e se filia, cara. Se é de esquerda? Procura outro lá e se filia. Opção tem uns montes. O que não dá é você não participar das atividades partidárias, porque basicamente o que acontece é o seguinte: quando você não faz parte das estruturas partidárias, vai chegar lá no dia da votação, da eleição, você vai falar, só tem candidato ruim. É óbvio que só tem candidato ruim nas eleições. A escolha dos candidatos é feita dentro dos partidos. E dentro dos partidos tem gente boa, velho. Na direita e na esquerda, eu garanto vocês, tem gente boa. Eu já passei por várias, sabe? Tem muita gente boa querendo disputar, mas elas são sufocadas por essas estruturas mantidas, né? A gente dentro da direita e dentro da esquerda, que querem a manutenção do status quo que já tem, né? Querem se manter, chegar em um determinado patamar, querem continuidade. E tem medo da ruptura, tem medo de avançarem, ou então acham que já fizeram demais, que não precisam fazer mais do que isso. Enfim, eu acho a filiação partidária uma coisa bem importante, bem necessária, né? E é isso que eu tinha para frisar mesmo. Agradecer ao espaço aí que foi dado. Tá sempre... Eu gosto muito do pessoal de mim. A gente está em alguns grupos de WhatsApp e eles sempre têm opiniões muito incisivas, assim. Eu gosto sempre de estar olhando, porque isso contribui para o nosso crescimento pessoal. Tá? Eu falo isso tranquilamente para vocês, porque eu vi que tem muitos estudantes aqui, né, do ensino médio,
E eu falo com tranquilidade, quando eu tinha idade de vocês, eu era a pessoa mais arrogante do mundo. Eu lia alguns livros ali, eu me achava o cara mais inteligente do mundo e não aceitava a opinião contrária. E isso prejudicou muito meu desenvolvimento social ao longo do tempo. Então, se abrir desde cedo, a divergência só nos torna mais humanos, mais grandes, né? Mais grandes, ó, desculpa, maiores, nos torna pessoas mais fortes e com maior resiliência e com maior capacidade de viver na democracia. E é isso. Muito obrigado pelo espaço. Quem ouviu até o final aí, eu sei que eu falo demais. Obrigado, Josimar. Só para deixar bem claro aqui, ou deixar um pouco mais colorido, né? Questão de claro às vezes invoca branco. E acho que a gente, como ser humano, não é tão branco assim, ou tão. Acho que a gente tem um matiz de cores, né? A ideia, quando eu coloquei do velho, é isso que o Josimar falou, da estrutura. Então, do velho enquanto pessoa, né? É o que leva para frente o velho, mas não deixa de ser. Eu fui fazer um prefácio de um livro aí, uns meses atrás, e brinquei muito com a dialética, a argumentação dialética entre o atual e o antigo. Como é que o antigo se renova e não deixa o atual nascer? Parece que é atual, mas não é. Né? É um pouco nesse sentido. Então, agradeço o Josivan, agradeço o Josimar, agradeço a Manuela, tá? Agradeço as pessoas que estiveram presentes aqui. Já que não tem nenhuma pergunta a mais, a gente já discutiu, acho que os pontos já que foram aparecendo. E então a gente segue o nosso Artimanha. Amanhã tem mais uma rodada de discussões. Só para dizer assim para vocês, para quem vai querer participar amanhã também, dia 20, né, abertura 8h40, vai ter apresentação musical Núbia e Tomás com o Quilombo Umbuca do Jalapão, aqui do Tocantins. E aí começa das 9 às 11 horas, roda de conversa, vai ter uma roda de conversa sobre pesquisadoras quilombolas construindo novas escritas da universidade, depois tem um encerramento, também de novo volta a Núbia e Thomas, aí retoma as rodas de conversa às 14 horas e vai até às 16 horas. É uma roda de conversa que eu também vou fazer a mediação, que é Juventude Negra e Participação na Política. Né? Então, aqui nós estamos discutindo juventude de modo geral, as novas sociabilidades em torno da pandemia, e amanhã nós vamos conversar um pouco sobre juventudes do ponto de vista da participação da população do povo negro. Mas também tem uma outra que vai acontecer. Não, essa aqui já são apresentações culturais. A temática da apresentação cultural é juventudes, novas conexões e ressignificações no distanciamento social. Olhares sobre a diversidade. Vai ter, então, um mini curso de RPG, organizado pelo Jeremias, pela Ana Clara, pelo Guilherme e pelo João Pedro. Depois vai ter uma apresentação de dança com a Yala, que é o nome da apresentação é Maria Maria. Depois o Johnny, que é aqui do Campos Colinos do Tocantins, também vai participar com a poesia A Esperança. E também vamos ter uma apresentação de arte visual, Janelas, com a Jéssica e Yasmin. E o teatro Impromédio, né? Impromédio, Improlive. Né? E aí se encerra amanhã, às 5 horas da tarde, as atividades do Artimanha. Você, Luiz Carlos, tem alguma coisa para falar? Sim, tenho. Boa tarde a todos, pessoal. Estou aqui também na organização do Artimanha. Eu estou intermediando aqui os links para vocês, a transmissão no YouTube. Quero só avisar para vocês que só teve uma alteração na programação só na manhã, que nós vamos começar um pouquinho mais cedo, nós teve um erro de conexão das duas apresentações que ia ter agora à tarde, o poema com a Bianca Aguiar e uma apresentação musical com a Adriana Souto, vai começar amanhã com essa apresentação mais cedo, ok? Lá para 8h30 nós já vamos estar online no canal do YouTube. É o mesmo link, não precisa se preocupar, é o mesmo link que está na programação, só vai começar com essa programação inicial. E no mais, é isso.
Boa tarde, professora Adelma. Você quer falar alguma coisa aí para o povo? Oi, estou passando para conhecer o Josimar e a Manu, que está por aí ainda, ela já saiu. E dar uma boa tarde, conhecer você. E agradecer a presença e a participação de todos e todas, os daqui, os de fora, né, que toparam participar do encontro. E aguardamos vocês amanhã. A Manuela já foi? Pelo que eu estou vendo aqui, tanto a Manuela como o Josimar foram também. Estavam aqui até agora há pouco tempo. Estou ouvindo, não estou ouvindo. Está ouvindo agora? Alô, câmbio. Conseguiu escutar agora? Ela colocou lá que não está ouvindo. Você está me escutando, Luiz? Eu estou, sim, professor. Estou te ouvindo. Então o problema lá no no da Delma. Lembrando os meninos que o cartão de inscrição digital, se vocês tiverem algum problema, gente, com inscrição, alguma coisa, pode clicar na opção de WhatsApp ou do e-mail. Do e-mail pelo celular, ele já vai mandar já vai preparar uma mensagem para mandar para o Artimanha. E nós estamos aqui à prontidão para responder vocês, qualquer dúvida. Certo, então, nossa roda de conversa se encerra agora. Agradeço a participação de todos. Qualquer coisa aí para a próxima conversa, vocês podem estar em contato também nos outros canais aí, que a gente está no Facebook, no WhatsApp, nos grupos de estudo. Abrir lá a página do FTO, vai ter lá os nossos e-mails, meu, da Delma, do grupo também, do GEPU. E essa gravação também vai estar disponível no YouTube. Isso. Agora eu estou ouvindo vocês. Quer falar então, Adelma, mais alguma coisa? Não, era isso, agradecer o Josimar, já foi? O Josimar e o Josivan? Já, foram todo mundo. Que eu queria agradecer eles e agradecer os alunos e alunas que participaram, agradecer você. Você já é da casa, prata da casa, então já se sinta aí acolhida. E contamos com vocês amanhã, né, para outra atividade de manhã e à tarde, que vai ser muito legal. Amanhã o negócio de manhã pega fogo. O formulário é com esse jovem que vos fala aí, ó. Cadê? E é isso, muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado, né, porque a ideia era que pudesse discutir um pouco como vocês estão, né, a situação que vocês estão vivendo. Amanhã, depois da roda de conversa à tarde das apresentações culturais, tem um curta, né, de outras alunas que fizeram sobre a percepção dos jovens durante a pandemia, dos estudantes, que chama Janelas, tá? Para vocês assistirem, que a ideia é a gente pudesse captar como que vocês estão sentindo durante esse processo, né? E aí as meninas fizeram esse curta para... Eu espero que vocês gostem também, viu? Um abraço. Já a internet cai, porque aqui em Gurupi está chovendo muito. Aqui em Colinas também. Está chovendo aí? Aqui está chovendo. Aqui tá. Tchau, tchau, gente. Obrigado, então. Até mais. Bom descanso para todo mundo aí. Se cuidem. Obrigada, Renato.